sucesso de Roberto Carlos, Amor Sem Limites. Hora da entrevista. Olha, hoje vamos falar sobre as duas feridas emocionais mais comuns que afetam nossos relacionamentos. E quem fala conosco sobre esse assunto é a psicóloga Júlia Arnaud, nossa parceira aqui mensalmente. A gente dá um bom dia especial para ela aqui. Bom dia, Júlia. Seja bem-vinda. Bom dia, Regiane. Obrigada. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. É um prazer estar aqui de volta. Uma alegria recebê-la, né? E como sempre, né, hoje a gente fala sobre um assunto bem especial aqui, que faz parte da nossa vida e são temas relevantes que a gente precisa aprender, né? Vamos lá, explica pra gente, né? Vamos começar falando, né? Sim. Sobre quais são as feridas emocionais, né? E quando é que elas surgem, não é? Certo. As feridas emocionais, elas surgem geralmente na infância, né, que é uma fase bem delicada da nossa vida, onde a gente começa a internalizar realmente coisas sobre o mundo, sobre nós mesmos, sobre a nossa realidade. E ela se dá justamente através de situações e vivências traumáticas. Todos nós passamos por situações ali um pouquinho mais delicadas, né? Conforme nós vamos crescendo e vamos nos desenvolvendo. Só que algumas dessas situações, elas podem ser encaradas de uma maneira um pouco mais agressiva, de uma maneira um pouco mais abrupta, e aí que geram-se os traumas, né? Então, as feridas emocionais, elas geralmente têm essa tendência de surgirem através de traumas, e elas também são chamadas de dores psíquicas, que são exatamente essas situações que a gente não elabora em relação à nossa vida, situações traumáticas que nos causaram ali uma série de emoções negativas, e que a gente não conseguiu elaborar, não conseguiu ressignificar. É uma ferida, só que emocional. Exatamente. Bom demais. Mas aí, como nós falamos na temática de hoje, nós temos várias feridas emocionais, né? Todos nós temos feridas emocionais ou tem algumas pessoas que são imunes a essas feridas? Não, todos nós temos, né, as nossas feridas emocionais, só que algumas pessoas lidam com elas de uma maneira um pouco mais flexível, mais saudável, enquanto outras pessoas, justamente por não passarem por esse processo de elaboração, acabam vivenciando e sofrendo muito mais com essas feridas, porque como eu disse, a gente até já falou em outros momentos aqui, né, no programa, que não existem pais e mães perfeitos ou que suprem todas as nossas necessidades emocionais. Então, como as feridas emocionais geralmente surgem na infância, tem muita coisa relacionada com a criação, com a família, com a relação com os pais, na escola, porque essas primeiras vivências é que vão ali moldar, né, a formação da nossa personalidade e a nossa percepção de mundo. E todos nós temos essas relações, então todos nós temos feridas emocionais. Exatamente. Então, o relacionamento em si com outras pessoas, ele é uma construção, e essa construção nem sempre se dá de uma maneira 100% saudável, tranquila, né? Alguns conflitos vivenciados, elas podem gerar essas feridas emocionais e esses traumas. Então, todos nós, sim, temos ali as nossas feridas, as nossas coisinhas mal elaboradas, né, que precisam da nossa atenção. Por isso que a gente fala tanto que todo mundo precisa de terapia. Vez ou outra, aquelas feridas ali, elas machucam, né, e a gente tem que cuidar. E elas marcam justamente e refletem nesse sentido, na maneira como a gente se comporta, na maneira como a gente se relaciona com outras pessoas. Elas vêm à tona justamente nesses pontos. Eu fiquei pensando, se a gente chama feridas emocionais, tem um momento que elas cicatrizam e viram cicatrizes emocionais? Elas podem cicatrizar, né? A gente sempre fala que uma situação traumática, porque muita gente procura, por exemplo, para terapia, ou busca outras maneiras de lidar com os seus traumas, achando que querendo esquecer, né? Achando que vão esquecê-los. E isso não é uma verdade, porque a gente não esquece as vivências traumáticas que a gente passou e vivenciou. O que a gente faz, na verdade, é dar um novo olhar para essas coisas. A gente consegue lembrar delas sem sentir dor. Essa é a ideia. Perfeito, perfeito. Agora sim, quais são as duas feridas emocionais mais comuns que afetam nossos relacionamentos? Explica pra gente como é que cada uma delas afeta a nossa vida. As duas feridas emocionais mais comuns que vão afetar ali as nossas relações é a de rejeição, né? O medo de ser rejeitado, e também a do abandono, o medo de ser abandonado. Isso mesmo. Tanto que a gente consegue perceber que em relacionamentos amorosos isso acaba ficando muito em foco, Exatamente. né? Pessoas que têm muito medo de serem rejeitadas por outras pessoas, de serem abandonadas pelos companheiros ou pelas companheiras. E tudo isso tem uma raiz também aí, como eu falei, na nossa infância, através dessas vivências que a gente foi experimentando durante essa fase da vida.
Por que a gente fala que a infância ela é tão importante? Porque é justamente todas as vivências que a gente tem nesse período da vida que vai influenciar na formação da nossa personalidade, na maneira como a gente vai interpretar o mundo à nossa volta. Então, você perguntou como que isso se dá, né? Como que essas feridas ali começam a surgir. A de rejeição, por exemplo, ela tem muito a ver com pais que, por exemplo, quando a criança é mais nova, eles não conseguem demonstrar um afeto ativo, né? Ou não só os pais em si, mas os cuidadores ali mais próximos dessa criança, desse adolescente, não demonstram esse afeto ativo, e aí essa criança e esse adolescente passa a se sentir rejeitado, não tão amado assim. Quando as críticas elas são muito excessivas, né? Ou seja, quando os defeitos e as críticas em relação ao comportamento dessa criança, desse adolescente, ele é super valorizado, ao invés de São ser... mais evidenciados do que as qualidades, né, dessa criança. Exatamente. Então, eles acabam internalizando essa crença de rejeição. E aí, como é que essa crença de rejeição, esse sentimento aí afeta na nossa vida adulta, o Júlia? Imagina que essa pessoa, ela passa a evitar toda e qualquer situação na qual ela se sinta rejeitada. Olha, agora você me falou, veio uma imagem hoje que eu vi muito cedo no Instagram, né? Era um cérebro com uma armadura, né? E a pessoa estava ali armada e disse, olha, aqui ninguém vai me machucar, mas aí o outro cérebro disse, mas ninguém também vai te amar, né? Você vai se sentir amado, né? E isso que é muito, muito simbólico, essa imagem, porque a capa, a armadura do cérebro seria o mecanismo de defesa que essa pessoa ela criou. Porque para cada lidar com aquela rejeição. Isso, para cada ferida emocional a gente desenvolve um mecanismo de defesa. O mecanismo de defesa é exatamente a minha maneira de lidar com essa ferida, né, que foi desenvolvida no meu dia a dia, nas minhas relações, nas minhas vivências. Então, nesse caso da rejeição, essa pessoa ela passa a evitar toda e qualquer situação que remeta a uma rejeição. Só que vamos lá, na nossa vida, e hoje a gente já sabe disso, quanto mais a gente evita, quanto mais a gente tem medo, quanto mais a gente fica alimentando uma crença desse tipo, mais a gente se coloca em situações desse tipo. Mas a gente atrai, literalmente. Isso. Então, uma pessoa que tem essa crença de rejeição e passa insistentemente a evitar toda e qualquer situação que acaba remetendo a isso, ela vai se colocar numa situação desse tipo. Ela acaba atraindo pessoas que podem rejeitá-la ou situações realmente em que ela vai se sentir dessa maneira. Então, é uma coisa muito... É aquela questão da lei da atração, né? Que hoje em dia a gente já sabe que é uma realidade. Ou seja, essa pessoa, né, ela vivencia novamente aquela experiência de rejeição. Isso. Justamente porque ela não foi ressignificada, ela não foi elaborada, né? Porque a gente não tá imune a ser magoado, a ser ferido, né, por outras pessoas. E até mesmo a nossa história. Eu digo que a gente se relaciona não só com quem nós somos hoje, mas com a nossa história. A gente carrega tudo isso para os nossos relacionamentos. Então, a gente precisa fazer as pazes com a nossa história primeiro para conseguir seguir. Senão, todas essas vivências traumáticas, elas vão refletir nesse relacionamento. Perfeito. Então, agora vamos falar sobre o medo de ser abandonado. Certo. Que é outra ferida, né, que afeta nossos relacionamentos. Quando nós somos crianças, a gente tem uma visão limitada das coisas e das pessoas. Então, quais são as figuras e as coisas que nos proporcionam segurança? Os nossos pais ou os nossos cuidadores mais próximos, né? A nossa casa, o nosso ambiente ali, e os brinquedos, os móveis, que são, pra gente, enquanto criança, são as coisas, elas são bem maiores, né? E são as coisas que nos são familiares, que nos proporcionam realmente segurança. Agora, você imagina uma criança que ela não tem, por exemplo, tanto o afeto ativo que a gente falou, como essa presença, né, dessas figuras que são importantes e que proporcionam segurança, que são as referências mesmo que a gente tem nessa fase. Quando existe essa ausência, essa lacuna, essa pessoa ela cresce buscando preencher essa lacuna com outras pessoas, com outras coisas, né? E é justamente a partir daí que surgem os transtornos muitas vezes ansiosos, depressivos, os problemas no relacionamento, porque são pessoas que não tiveram essa presença ativa dessas figuras que nessa fase é muito importante, elas proporcionam segurança, afeto ativo, sabe? E, consequentemente, vai fazer com que a gente cresça e desenvolva uma personalidade um pouco mais, que tenha mais autonomia, que se sinta mais seguro mesmo. Quando isso não existe, cresce um adulto mais inseguro, com medo de ser abandonado. Por quê? Porque na infância foi assim que ele se sentiu. E é muito comum a gente
perceber em alguns relacionamentos, quando as pessoas, por exemplo, um relacionamento acaba, no caso, um relacionamento amoroso, e até mesmo de amizade, às vezes destrói, né, a pessoa literalmente por conta dessa ferida. Ela é tão, né, ainda é tão viva nessa pessoa, a ponto dela ser uma desconstrução tão grande que ela não sai né, daquele equilíbrio dela. Isso mesmo. E aí muitas pessoas não entendem, por exemplo, por que elas funcionam de determinada forma hoje. Por que eu sou assim? Por que eu ajo desse jeito, né? Eu não queria ser assim, eu queria agir de uma outra forma. E através da terapia a gente consegue identificar que muita coisa tem a ver justamente com essa fase. Com a nossa criação, com a maneira como nós fomos constituídos, né? A base familiar que nós tivemos. Então, essa é a maneira de lidar com as feridas emocionais? Fala pra gente aí, se tem tratamento, né? Se tem cura. A primeira coisa que a gente tem que fazer é justamente refletir sobre o nosso comportamento e se ele tem sido funcional nas nossas relações, né? Porque a gente... Ou seja, se não tem trazido prejuízo, né, nos nossos relacionamentos. Se a gente percebe que tem trazido prejuízo, que tem afetado a maneira como a gente se relaciona com as outras pessoas, conosco também, não só relacionamentos amorosos, mas também familiares, então significa que tem algo que a gente precisa dar uma atenção maior. Né? Eu sempre digo que a gente costuma perceber as coisas quando elas causam um prejuízo, quando já tem alguma coisinha ali instalada. Então, identificou algo desse tipo, é um medo excessivo, sabe? Uma insegurança muito grande, uma necessidade do outro. Então, é porque está na hora da gente buscar ajuda e começar a identificar realmente de onde isso vem para que seja trabalhado. Então, o primeiro passo que a pessoa pode fazer é justamente esse processo de reflexão para buscar ajuda e trabalhar isso de uma maneira mais aprofundada. Porque primeiro tem coisas... perceber que tem essas disfunções porque aí, a gente né? só consegue trabalhar o que a gente traz à tona, né? Exatamente. Não tem como trabalhar uma coisa que eu não reconheço que existe. E é mais fácil a gente reconhecer no outro, né? Do que na gente mesmo, né? Exatamente. Olhar para o outro e não olhar para si, né? A gente precisa olhar. Então, para a gente finalizar aqui esse nosso bate-papo, Júlia, quais são as orientações que você deixa aí para o nosso ouvinte que talvez esteja, né, sofrendo aí como uma ferida emocional, no caso do abandono, da rejeição, uma ferida que não fecha nunca, né? É muito importante a gente, mais uma vez, falar da importância da psicoterapia para as pessoas, né? Inclusive, muita gente fala que a psicoterapia não é algo tão acessível, né? Onde eu vou buscar ajuda para isso, como eu vou fazer, mas hoje em dia a gente sabe que existem as clínicas de escola, também nas faculdades aqui, tanto na Federal como na Faculdade de Catedral, que são os formandos realmente já do último semestre, que já estão capacitados e com supervisão clínica dos outros professores e que podem auxiliar. Então é possível que a população ela procure pela psicoterapia através desses meios. Quem tiver condições de procurar isso de forma particular, através dos seus planos, também é muito importante, porque a psicoterapia ela vai auxiliar justamente nesse processo da gente identificar, né, esses problemas que estão causando prejuízo para essas pessoas e ressignificar. Quando a gente fala ressignificar, é dar um novo olhar. Porque, como eu disse antes, não tem como a gente esquecer as coisas que a gente viveu. História, não pode, né? A gente só consegue dar um novo olhar para essas coisas. E através da terapia a gente consegue fazer isso. E no dia a dia é justamente perceber, né? Porque identificou que algo não vai bem, que tem realmente ali um comportamento disfuncional, que você está sofrendo por agir dessa maneira, buscar ajuda para realmente trabalhar isso. E a gente sempre fala de desenvolvimento pessoal, né? É possível buscar. Hoje em dia a gente tem a internet, que tem, assim, dá um acesso pra gente a todo tipo de informação de qualidade também. Exatamente. Muito grande. Verdade. Então, procurar. Hoje em dia a gente tem podcasts super bacanas, né? A gente tem conteúdos no YouTube, conteúdos de profissionais também no próprio Instagram. Então, buscar, fazer essa movimentação mesmo de buscar se entender o que você está sentindo, para a partir daí você buscar uma ajuda mais especializada e sabendo realmente o que você está procurando. Exatamente. Olha, temos uma participação aqui pelo Zap, né? Olha, bom dia, psicólogo. Eu tenho uma cicatriz que só de falar me dá vontade de chorar. Não consigo falar. O choro vem primeiro e acaba que eu não consigo expressar. Tipo quando você perde alguém que conviveu um longo tempo e de repente essa pessoa parte, fica aquela cicatriz que não fecha. É o luto. Sim, engraçado porque quando a gente fala em luto, as pessoas também acabam associando somente a perder alguém, né? E esse luto, ele também é vivenciado, por exemplo, num término de relacionamento, o fechamento de um ciclo na nossa vida, como por exemplo uma mudança, né? Sair do trabalho e ir para um outro lugar. Mudar
de estado, mudar de casa, não é? Tudo isso porque afeta. a gente passa por esse luto, que é a questão do perder, né? Tem o perder alguém, mas tem também perder as coisas, né? Que a gente gosta, que a gente ama e que a gente estava acostumado. E isso é muito característico. Quando você percebe que, de fato, você não conseguiu elaborar ainda um trauma, uma situação que mexeu muito com você, justamente quando você não consegue falar sobre ela, por exemplo, sem chorar, né? Sem sentir uma dor muito grande. Então, significa que precisa de uma atenção maior mesmo para ser trabalhada. E, gente, é muito pesado carregar tudo isso. Exatamente. Né? E por muito tempo também. Exatamente. E aí, eu já interrompo um pouquinho aqui a Júlia para reforçar uma coisa. A gente está sempre falando da importância da terapia, porque, olha, gente, é bom a gente desabafar com um amigo, com um familiar, mas é diferente quando a gente fala com um profissional. É totalmente diferente. Totalmente. Né? Que ele que vai nos auxiliar, né? Ele que compreende, né? Como é que se dá esse processo de luto ali e pode nos ajudar, né? A sair dessa situação, dessa ferida. Sim, porque um amigo, ele geralmente vai falar através das vivências dele, né? Com as experiências que ele teve. E às vezes vem um pouquinho de julgamento ali também de uma comparação. E às vezes você pensa que está ajudando. E na verdade não tá. Ah, mas não é assim, né? Você pode fazer de tal jeito. Às vezes a gente minimiza o comportamento e o sentimento do outro. Já o profissional, não. Primeiro que é uma escuta imparcial, livre de julgamento, onde a gente vai direcionar realmente essa pessoa para que ela consiga, através mesmo do seu próprio processo, dos questionamentos que a gente vai fazendo e das coisas que a gente vai trazendo à tona, ela mesma dá um novo olhar para isso. Sabe? Conseguir. Quanto mais a gente fala, a gente sempre diz isso na terapia, quanto mais a gente fala, a gente revive a situação. E muita gente diz assim, eu não quero falar sobre isso justamente porque eu não quero sofrer. Exato. Porque é desconfortável. E ao contrário. Mas a gente não elabora se a gente não falar, né? Exatamente. Não tem como a gente se curar das coisas sem que a gente precise encará-las, né? É necessário encarar. Então, olha, Inês, busca ajuda, tá bom? É orientação mesmo, ajuda profissional, que é super importante para não correr o risco de se abrir com uma pessoa e, como a Júlia já falou, minimizar essa sua dor e lhe causar ainda mais sofrimento. Ou desenvolver algum tipo de transtorno justamente por conta dessa ferida não cicatrizada, né? Exatamente. Porque existem as doenças psicossomáticas também, que a gente vai falar em outros momentos, que são aquelas dores emocionais que a gente não elabora e elas acabam reverberando e vindo em forma de sintomas como físicos. Diz, né, o corpo fala, se expressando, né? Isso mesmo. Que não está bem. Júlia, obrigada pela participação de hoje, adorei. A gente se encontra mês que vem novamente. Tá ótimo. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada. Bom dia para todo mundo. Convido as pessoas para te acompanharem também nas redes sociais. Adoro o conteúdo que você compartilha nas suas redes sociais, que são super importantes. Me ajudam também. Obrigada. Ai, que ótimo. Fico feliz. Então, vou colocar aqui, @psi_Julia Arnaud. Né? Lá na nossa página também a gente tem da própria rádio, sempre me marcam lá, fica facinho de ver, porque o sobrenome não é muito fácil mesmo, né? Mas fica facinho de achar. Obrigada, Júlia, ótimo dia para você. 9h56, a gente faz uma pausa para o nosso apoio cultural e daqui a pouquinho a gente tem mais entrevista, porque hoje vamos falar também sobre a saúde do homem, tá?